um certo romantismo, ideais nacionalistas dominaram no começo do século XX este lado do mundo e outros países colonizados. Isso digo eu, baseada em Nicholas Gordon Bower. Um certo romantismo nacionalista, como diz Nicholas Bower, conduziu os artistas e designers irlandeses a um revival celta, assim como desde a Suécia e Noruega até o México se via na arte um fator essencial para a construção de identidades nacionais. Então, eu estou pesquisando agora o ensino da arte no Brasil e na América Latina de 1922 a 1948. De 1922 não preciso explicar a ninguém brasileiro, mas talvez precise aos nossos colegas hispano-americanos. 1922 foi o ano considerado o ano do início do modernismo no Brasil, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E até 48, porque isso eu preciso explicar para todo mundo, porque não é bem conhecido, que eu considero a criação das escolinhas de arte do Brasil em 1948, aliás, da primeira escolinha no Rio de Janeiro, como o início da institucionalização do ensino da arte. Eu já havia muitas experiências de ensino modernista de arte. Eu não estou negando as experiências anteriores, mas há uma institucionalização, porque nós tivemos 134 escolinhas, uma delas no Paraguai, dirigida por Olga Blinder por muito tempo e depois por Maria Vitória. Maria Vitória está aí? Onde você está? Não estou vendo Maria Vitória. É difícil a gente ver daqui por causa da luz. A gente está no contraluz, né? Pode passar, Fernanda? Nas minhas pesquisas eu encontro Alberto Gelli Campillo e Gonzalo Leguizamon Pondal como os autores do primeiro livro voltado para a cultura local, para ensinar desenho, porque não se falava naquela época em ensino logo após, você vê que época eu estou falando, logo após a Guerra de 14. Não se falava em ensino da arte, se falava em ensino do desenho, que compreendia desenho como arte, desenho de observação, desenho decorativo, desenho gráfico, incluía tudo isso. Né? Nós, no Brasil, não tivemos até 1960 uma outra palavra para designar o desenho industrial. Hoje usamos a palavra em inglês, design. Vocês são melhor aquinoados, vocês da América Hispânica, porque vocês têm duas palavras para designar as duas áreas, né? Mas nós só temos desenho, então usamos a palavra em inglês design, até que um dia alguém invente outra, né? Então o livro era esse, Viracocha, que é uma nação indígena, né? De burros decorativos americanos. Então a ideia era ensinar desenho a partir da cultura local, a partir da cultura indígena. Esse movimento nacionalista gerou, depois da Guerra de 14, gera uma onda de valorização indígena, que nós vamos ver depois. Porque a minha pergunta, eu já posso fazer a pergunta no início, é saber se essa onda nasce desse desejo de construir uma identidade, ou se nasce, inclusive, sob influência dos países hegemônicos da Europa, que estava colocando em moda os exóticos motivos indígenas para a roupa e etc., como vocês vão ver. Então, eu ponho em dúvida. Né? E isso a gente só vai poder tomar uma atitude e analisar depois que chegar ao fim da pesquisa. Eu estou falando a vocês de uma pesquisa em andamento, que eu nem sei. Eu tive recentemente muito mal, muito doente, e a ideia de morrer eu só pensava em duas coisas. Era quem vai cuidar da minha filha e como é que eu vou. E o meu livro eu não vou terminar.
E eu me lembrava de Fernanda, que dizia para mim: olha, escreve logo esse livro, senão, olha, eu vou jogar tudo isso fora. Que era todo material de pesquisa, que são caixas e caixas, né? Mas vamos a eu vou tratar hoje aqui de 3 figuras. Como eu falei, é importante a gente criar, reconhecer, celebrar os nossos heróis e heroínas. Então eu vou falar aqui de 3 heróis, de 2 heróis homens e uma heroína mulher na América Latina. O primeiro para mim é Deste Muga, o mexicano. Ele foi muito influente no movimento de educação importantíssimo chamado Escolas ao Aire Livre. O México teve uma revolução em 1910. E depois dessa revolução, toda a educação se renova. E um dos objetivos da educação do desenho, neste momento, era fazer com que os mexicanos tivessem orgulho da sua cultura. Até então, até 1910, o gosto mexicano era todo voltado para a matriz, que era a Espanha, para a Europa, de uma maneira geral, porque Paris ditava tudo, ditava toda a moda e ditava o gosto. E tudo que era produção local era desprezado, havia um certo desprezo pela produção local. E o que vinha de fora era o que era bom, né? O que era produzido na Europa era o que era bom, né? E este grupo, que começa com essa criação dessas escolas ao aire livre, começa com uma revolta dos estudantes contra o academicismo da Academia de Belas Artes. Eles criam, com alguns professores, uma outra escola, né, que dá depois, quando José Vasconcelos, que para mim é um grande filósofo latino-americano, quando José Vasconcelos chega ao poder como secretário de Cultura, equivalente a ministro de Cultura, né? Antes tinha sido reitor da Universidade do México. Quando ele começa no poder, ele consegue realizar desejos de muitos artistas da época, que era construir uma escola, mas uma escola baseada na livre expressão, uma escola modernista, uma escola onde se pudesse se jogasse fora os famosos modelos de gesso para copiar, né? Não sei se alguém aqui ainda teve isso, copiar modelo de gesso, porque eu tive na minha época, né? E José Vasconcelos foi extraordinário, escreveu 50 livros, e ele, para mim, é um dos primeiros multiculturalistas. José Vasconcelos tem livros assim como A Raça Cósmica. Que raça cósmica era essa? A mestiça. Então ele foi um ideólogo da mestiçagem, né? No momento onde havia enorme preconceito de raça em toda a América Latina. Preconceito contra índio, preconceito contra os negros. Ele funda essa nova escola, essa escola da mestiçagem, né? Que depois foi tão bem seguida no Brasil por Gilberto Freire, por exemplo, né? O livro dele, a primeira edição, é de 1923. Entretanto, sabemos que ele começa a ser usado em 1916 nas escolas ao aire livre. Vamos ver um pouco dessa. Vejam bem a data. Todos esses heróis que eu estou querendo hoje conversar com vocês sobre eles, nascem mais ou menos na mesma época. A diferença de 1 ano, 2 anos, né? As vidas, a duração de vida mudou, é muito diferente de um para o outro, mas todos nasceram mais ou menos nessa época. Pode passar? O que é que havia de novo nas escolas ao aire livre? Primeiro, essa ideia da livre expressão, muito trabalho de desenho de observação livre, de paisagem, porque o nome